E aí, eu vou falar de Crystal? Não? Então, vou apresentar aqui pra vocês, tá? Crystal é um linguagem de programação que tem a sintaxe baseada no Ruby, porém é compilada. Uma longa história. Mas, se você quiser saber um pouco mais de Crystal, olha aqui embaixo, você vai ver mais algumas informações sobre, beleza? Vou apresentar pra vocês um framework chamado Umber, que é um framework para Crystal. E nele a gente vai fazer algo bem simples, vai só seguir o Getting Started do Umber para poder criar uma aplicação simplona, um CRUD simples, beleza? Bora lá pra gente conhecer, para você ver como que é fácil criar um CRUDzão padrão. Tá, e o que a gente vai fazer aqui? Simples, vamos fazer um CRUD simplão utilizando o Umber, e vocês vão ver como que é fácil utilizar o Umber com o Crystal, tá bom? Para quem não conhece, esse aqui é o site do Crystal, tá? Vocês podem acessar, dar uma mexidinha aqui e aprender um pouco mais, instalar. E se você quiser aprender, obviamente, a gente tem o Crystal for Noobs, link também tá aqui embaixo para você que quiser seguir e aprender um pouco mais de Crystal, beleza? Mas hoje não é só de Crystal que a gente vai falar de um framework, o Umber. Olha só que legal. Esse framework, ele vai te auxiliar para você construir as aplicações web mais rápidas e performáticas que você conseguiria criar em qualquer outro lugar. Beleza? Esse merchan ficou bom, hein? Mas é o seguinte, como que a gente vai fazer para poder criar a nossa aplicação? Primeira coisa que eu vou pedir para você é ter um banco de dados previamente instalado. Tá bom? Tendo um banco de dados previamente instalado, de preferência Postgres ou MySQL, para a gente poder montar, a gente já pode seguir o guia introdutório aqui. Vocês vão ver como que é fácil, tá bom? Então, vou clicar aqui, Getting Started Guide, e ele vai trazer para mim aqui, falando algumas coisas do Umber, né? Um detalhe importante, você pode instalar o Umber no macOS utilizando o Homebrew, pode instalar utilizando o gerenciador de pacotes do Ubuntu, o Debian, que é o apt-get. Porém, você também pode instalar e buildar diretamente do repositório deles do GitHub, que foi o que eu fiz no meu caso, tá bom? Vai funcionar perfeitamente para você, beleza? Segunda coisa que você vai precisar é instalar um banco de dados, né? Qualquer um que seja. O Postgres, que é o default, configuração default, o MySQL e o SQLite. Tranquilo? Beleza. Como que a gente faz para criar uma nova aplicação Umber, né? Ele está ensinando aqui pra gente. Depois do Umber já estar instalado, a gente vai colocar Umber, New e um nome da aplicação que a gente vai estar criando, tá bom? Então o que eu vou fazer? Simples, eu vou abrir um terminal aqui, simplão. E aí aqui dentro eu vou entrar no diretório que eu tenho aqui e vou criar uma aplicação nova. Então vou colocar Umber, New e vou colocar o nome da aplicação que eu quero, né? Vou colocar aqui, nesse caso aqui, eu vou colocar Game. Vai ser um nome aleatório que a gente vai tratar de um mini jogo aqui dentro, tá bom? Você vai ver que ele vai estar resolvendo as nossas dependências aqui, certo? Pra gente poder criar a nossa aplicação, beleza? Agora é só esperar. Beleza. Depois de resolvidas as nossas dependências, vamos voltar lá no nosso guia e a gente vai ver que vai ter um diretório que foi criado aqui com o nome Game. Vamos entrar dentro desse diretório e olha só, a gente vai ter aqui uma série de arquivos e diretórios que foram criados para a gente poder configurar. Olha só que legal. A gente tem um Dockerfile, para caso a gente queira buildar isso aqui numa imagem, um container, tá? A gente também tem um Docker Compose para poder trabalhar com outros containers. A gente vai ter também um shard YAML para a gente resolver as nossas dependências do Crystal e um shard lock também. Beleza? Tranquilo. Até aí, tudo bem. Olha só que legal. A gente vai utilizar um comando que se chama Generate Scaffold, que o scaffold, no caso, ele vai ser útil para a gente poder montar essas tabelas e gerar esses models controllers para o nosso banco, certo? Lembrando que o Umber utiliza o padrão MVC, Model View Controller, para poder construir as nossas aplicações, ok? Então, como que a gente vai fazer para a gente poder criar? Eu, no meu caso, vou estar utilizando um player, certo? Beleza, somente essa tabela a gente vai estar utilizando por agora. Então vou colocar Umber G ou Umber Generate, você que sabe, Scaffold. E aí, nesse caso aqui, eu vou colocar um nome da tabela que eu quero, né? O nome da classe, o player. E eu vou colocar agora os dados desse meu player, né? O meu player vai ter um name, que vai ser uma string, vai ter um level, que vai ser um inteiro, e vai ter um health points, que vai ser inteiro também. Então, ele vai gerar para mim aqui e ele vai falar para mim tudo que ele acabou gerando. Se eu subir, ele vai falar para mim, tá vendo?
vai falar algumas coisas que ele teve que reescrever e algumas outras coisas que ele criou novas. Beleza? Tranquilo. Então, agora vem um detalhe muito importante. Onde você pode configurar o seu banco de dados? Sim, exatamente. Olha só. Se a gente der um ls-l, a gente vai ter uma série de diretórios aqui, correto? Se a gente entrar no diretório config e der um ls, a gente vai ter aqui alguns outros arquivos e outros diretórios aqui. Vocês vão ver que vai ter um diretório chamado environments, né? As variáveis de ambiente. A gente vai entrar nesse diretório e aqui dentro a gente vai ter o development.yaml. Este arquivo aqui você vai ter que modificar para colocar os seus dados do seu banco, tá bom? Então, se eu abrir aqui por um editor qualquer, eu consigo vir aqui e consigo fazer essa modificação. Em Database URL, se você estiver utilizando o usuário com senha, que é o recomendado, você vai colocar 2 pontos e sua senha aqui, certo? Vai colocar o nome do seu usuário que está lá no Postgres e a sua senha aqui nesse caso. Eu vou estar utilizando o Postgres, então fique atento se você estiver utilizando um banco de dados diferente, viu? Beleza, agora que a gente já configurou a nossa conexão com o banco de dados, bom, a gente pode voltar para a raiz do nosso projeto e voltar para essa mesma estrutura de diretórios que a gente vai ter aqui, né? Que vai ter bin, config, db, lib, public, spec, source. Tranquilo? Ótimo. O que a gente tem que fazer agora? Simples, olha só. A gente vai rodar um umber db create migrate. Simples. Então, rodando isso, ele vai criar pra gente o nosso banco de dados. Se eu vier aqui no meu pgadmin 4, ó que legal, eu já estava fazendo um teste antes, né? Pra não fazer feio. Se eu vier aqui, olha só, criou um banco de dados novo com o nome Game Development. Se eu vier aqui, colocar em esquemas, vier em tables, a gente vai ter aqui a nossa tabela players. Olha que legal. Então, select from, ó, por exemplo, ele vai mostrar para mim todos os campos que a gente tinha colocado, que nesse caso eram name, level e HP, Health Points. O ponto é, perceba que criado e atualizado ele mesmo adicionou por padrão, assim como o ID. Beleza? Tranquilo. Tá, e como que a gente faz para a gente rodar a nossa aplicação agora? Antes de rodar, é necessário que você tenha um Node pré-instalado. Por quê? Eu vou rodar um npm install para que ele possa gerar para a gente aquele front-end bonitinho, para que a gente possa utilizar no nosso projeto, certo? Beleza, agora que já acabou, a gente vai simplesmente rodar um umber watch e ele vai buildar para a gente a nossa aplicação, certo? Depois disso, é só você esperar um pouquinho que já ele vai começar a funcionar para você normalmente, tá? Olha que legal. Um detalhe, o Umber vai estar rodando na porta 3000, certo? Então, para a gente poder acessar e poder testar, é simples. A gente vai pegar, vai abrir aqui, vai colocar localhost, porta 3000 e a gente vai se deparar com essa telinha inicial do Umber. Legal, né? E, bom, onde que tá os nossos players? Simples, a gente vai abrir aqui a abinha players, certo? Vamos criar um novo. O nome do player vai ser Guto, o level vai ser 10 e o HP vai ser 100, tá? Vou enviar e ele vai mostrar aqui para mim, certo? Se eu clicar em editar, eu vou trocar o nome de Guto para Umber. O level eu vou colocar 200 e vou enviar. E aí eu consigo ver tudo aqui perfeitamente. Se eu quiser só visualizar, eu clico aqui. Se eu quiser apagar, eu posso clicar em delete e ele vai deletar para mim o player normalmente, tá? Tudo isso fazendo a manipulação lá no meu banco. Criar um player novo aqui, vai ser o nome player 2. O level vai ser 20 e o HP dele vai ser 100. Tranquilo. Vou submeter, vou chegar aqui, rodar e ele vai mostrar aqui pra mim, ó. Esse no caso ele tem um ID 3, porque eu já tinha testado com 2 antes, né? O nome é Player 2, o level dele é 20, a vida é 100 e ele mostra aqui quando que ele foi criado e quando ele foi atualizado. Tá, e como que isso aqui fica no nosso código? Olha que legal, a gente tem um YAML que já é criado automaticamente pra gente, coloca Elster, coloca versão do Crystal, coloca licença caso tenha, né? Confere pra gente as dependências também do Ember, Granite, que vai ser utilizado para fazer essa manipulação com o banco, né? E olha que legal, olha aqui, se a gente vier em source, por exemplo,
a gente vai ter que usar os nossos controllers, vamos ter também o nosso models. Olha aqui, ele criou pra gente então o players aqui. Olha que louco, né? Bom, olhando aqui novamente na nossa árvore de navegação, se a gente vier também em controllers, a gente vai ter que application controller, home controller e player controller. Se eu abrir do player, a gente vai estar com todos os métodos aqui. Tem o index, show, new, edit, create, update, destroy, que seria para deletar o nosso player, né? Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham gostado de conhecer o Umber e espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês a conhecer uma tecnologia nova. Beleza? Valeu, pessoal. Abraço para vocês e tudo de bom. Falou!